Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, todos os demais membros da Comissão Nacional de Eleições aqui presentes, enfim, alguns dos quais com quem temos uma relação, já somos velhos conhecidos, são aqui deputados que já, elementos da CNEC já passaram por esta casa, enfim, que são outros que ainda cá estão, e que, portanto, há uma relação estreita desta Assembleia, quer com a Comissão Nacional de Eleições, quer com os seus membros. O motivo que nos fez solicitar esta reunião tem que ver, como se sabe, com vicissitudes relacionadas com a publicação dos resultados das últimas eleições presidenciais, mas destinava sobretudo a uma troca de impressões sobre esse problema. Porque, de facto, esta publicação destes resultados foi marcada por uma vicissitude anómala, que foi o facto de todos termos verificado que havia um determinado resultado, constante os resultados provisórios que foram divulgados na noite do dia 23, e que levou a que o resultado fosse aquele que é conhecido, e depois verificarmos que aquilo que saiu da Assembleia de Apuramento Geral era substancialmente diferente em números que não podem ser diferentes, designadamente o número de inscritos. Bom, e não se tratava de uma pequena disparidade, tratava-se de uma grande disparidade. Bom, e a questão com que ficámos confrontados era de como é que se reage perante uma situação destas, não é? Sendo para nós que era impossível não reagir. Dir-se-ia, o resultado não se alteraria, enfim, o resultado da eleição era clara e, portanto, havia um candidato que estava eleito, não havia dúvidas sobre quem venceria as eleições em qualquer dos cenários, mas poderia não ter sido assim. Se estivéssemos perante uma eleição legislativa, teríamos um problema muito complicado, como, por exemplo, com aquele número de inscritos que constava do mapa, o Distrito de Setúbal não elegeria o mesmo número de deputados. Era tão simples como isso. Só por milagre é que não haveria uma alteração dos deputados eleitos entre as várias forças políticas. E, portanto, se estivéssemos numa eleição presidencial em que o resultado fosse muito equilibrado, poderíamos estar confrontados com uma situação em que um candidato era considerado eleito na noite das eleições e depois o candidato proclamado em face do mapa poderia ser outro. Bom, estaríamos perante um problema político de enorme dimensão e de consequências imprevisíveis. Bom, e daí que nós achamos que havia necessidade de haver uma troca de impressões sobre isso. Admitindo, obviamente, que a Comissão Nacional de Eleições não poderia publicar um mapa diferente daquele que saísse da Assembleia de Apuramento, mas a questão que nos suscitava era se não seria adequado alertar o Tribunal Constitucional para uma situação desta. Que, aliás, foi isso que acabou por acontecer por via da opinião pública, por via da Assembleia da República, que tivemos aqui intervenções de praticamente, enfim, todos os grupos parlamentares que manifestaram a sua incomodidade relativamente à situação que estava criada, e houve, enfim, unanimidade quanto a isso, porque, de facto, nós não poderíamos ficar na nossa história com um resultado oficial de uma eleição presidencial que fosse manifestamente errado. Manifestamente errado. Porque isso teria consequências, eu imagino que para os politólogos do futuro, quando quisessem fazer estudos de direito eleitoral comparado, teriam que fazer um asterisco a dizer assim, atenção, que este resultado que nós temos em consideração para efeitos da determinação da taxa de abstenção, enfim, para todos os efeitos, não é aquele, mas é o que... Bom, portanto, convenhamos que não é bom, não é?
E, portanto, e daí que nós, enfim, sabendo, obviamente, que a Assembleia as Assembleias de Apuramento Distritais foram convocadas para corrigir os erros, que a Assembleia de Apuramento Geral corrigiu os erros verificados e que o Tribunal Constitucional já fez lavrar a ata respectiva corrigindo, mas entendemos que, apesar de tudo, ainda vale a pena, talvez, conversar sobre isto, para saber como é que no futuro situações destas podem ser prevenidas e também, porque não discutir, mesmo em termos do enquadramento legal, da articulação entre a Comissão Nacional de Eleições e o Tribunal Constitucional, como é que, perante uma situação destas, qual é a melhor forma que todos temos de reagir e de prevenir que situações destas ocorram ou que, quando elas ocorram, que possam ser resolvidas desde logo, enfim, com celeridade, em articulação entre os vários órgãos com responsabilidades nesta matéria, para, enfim, não acontecer como aconteceu desta vez, em que já havia um clamor público significativo em torno deste problema e algum sinal de alarme que resultava da consciência de todos sabermos que, felizmente, não houve nenhum problema grave, mas poderia ter havido. E daí que enfim, não coloco propriamente, enfim, nenhuma questão, não quero, enfim, nenhuma resposta taxativa por parte da Comissão Nacional de Eleições, mas queria que nos ajudassem a refletir sobre esta matéria para que, em conjunto, se possa chegar a alguma conclusão acerca dos mecanismos mais adequados para prevenir situações como esta. E era esta, de facto, a questão que gostaria de colocar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou ser muito rápido e creio que ganhamos em celeridade se eu fizer esta observação e colocar esta questão desde já. Que é aquela questão que neste momento mais nos preocupa, que tem que ver com o problema da correção daquilo que são erros materiais. Porque, vamos lá ver, todos nós reconhecemos que em direito eleitoral as reclamações têm de ser feitas no momento próprio e, se não forem feitas, a situação consolida-se. Isto é, um cidadão, ou um membro de uma mesa, ou uma candidatura, seja quem for, um delegado de uma candidatura, verifica que há uma irregularidade e tem que reclamar sobre ela, e se não houver reclamação, enfim, se não reclamar na devida altura, não pode vir na semana seguinte às eleições e dizer, bom, houve ali um erro naquela mesa e, portanto, contem-se os votos outra vez. Portanto, não é possível. Isso seria um inferno e, portanto, evidentemente que as reclamações têm que ter prazos. Coisa diferente é quando há um erro material reconhecido, não é? Porque se eu for confrontado com um documento que me diga que 2 e 2 são 5, não podemos ficar dependentes de prazo para que se diga que 2 e 2 são 4. E tenho algum receio que se possa assumir uma prática no nosso direito eleitoral que nos possa conduzir a uma situação que é 2 e 2 são 5 porque já passou o prazo para dizer que eram 4. Não era possível, quer dizer que o regime democrático não aguenta isto. E, portanto, a questão com que estamos confrontados é como é que, perante a evidência de um erro material, como é que podemos atuar. Eu devo dizer que duvido que seja preciso alterar a lei para isso. Não é? Porque, assim como não é possível que uma lei diga que 2 e 2 são 5, também me parece duvidoso exigir que seja preciso vir uma lei dizer que se ficar escrito em algum lado que 2 e 2 são 5, que isso não possa ser corrigido a todo o tempo. Não é? Bom, por isso é essa a minha questão. Eu compreendo que, por força da lei, a Comissão Nacional de Eleições não possa alterar os dados que lhe chegam da Assembleia de Apuramento Geral. Aqui creio que há um problema. Eu creio que todos nós temos que... esta questão foi resolvida através de um apelo cívico e eu acho que se deve fazer um apelo cívico para o futuro para que as Assembleias de Apuramento Intermédio e as Assembleias de Apuramento Geral que reforcem o seu cuidado na apreciação dos dados que publicitam. Eu acho que este apelo cívico tem que ser feito em face do que aconteceu. Compreendendo eu que a Comissão Nacional de Eleições não possa publicar um mapa diferente daquele que lhe chega da Assembleia de Apuramento Geral, já não compreendo tão bem que não possa, antes de publicar, por qualquer meio,
formal ou informal, dizer, olhem que isto está errado. Porque o número de eleitores do distrito A, B ou C não é este, e isso não muda. Porque se mudasse, em Setúbal, com aquele número de votos que é refletido no mapa, publicado e agora corrigido, Setúbal não elegeria 17 deputados, elegeria 16, 15, porventura, e isso alteraria tudo em eleições legislativas. E, portanto, a questão que eu coloco é esta é verdadeiramente a questão que neste momento me preocupa, agora que sabemos que isto está resolvido, é se não há uma forma de alertar, e se a Comissão Nacional de Eleições não pode ter aí também uma intervenção, de alertar isto não é assim. Materialmente não é assim. Não é? E era essa a questão que eu gostaria, de facto, de colocar aqui. Sr. Presidente, eu tenho que fazer uma observação àquilo que disse o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, naturalmente, com todo salvo devido respeito. Consta a data da Comissão Nacional de Eleições que houve uma candidatura que chamou a atenção para esta discrepância, obviamente, quando teve conhecimento dela. Mas a outra observação que queria fazer é esta, é que este problema acabou por se resolver dentro da lei. Creio que não há nenhuma ilegalidade na atitude do Tribunal Constitucional de convocar as Assembleias de Apuramento, pedindo-as que corrigissem os erros, e o próprio Tribunal Constitucional. Porquê? Porque soube, porque foi alertado publicamente, aqui na Assembleia da República. Não é? E, portanto, quero parecer que também não seria ilegal que a própria Comissão Nacional de Eleições chamasse a atenção, mesmo publicamente, mas que chamasse a atenção para o Tribunal Constitucional. Vejam isto, porque há aqui, de facto, uma discrepância. O Sr. Dr. Jorge Miguel invocou, aliás, consta da sua declaração de voto, que não havendo dúvidas sobre quem seria o candidato eleito, atrasar-se-ia a tomada de posse, enfim, e, portanto, decidiu com base nisso. Bom, mas o problema aqui é que nós poderíamos estar confrontados com uma situação em que em face de um erro do mapa, ter que dar posse a outro candidato. E isso, então, teríamos um problema que eu não sei como é que se resolveria e quem é que iria tomar posse. E aí, obviamente, perante uma situação dessas, o argumento da tomada de posse teria que cair por base, assim, infelizmente não. Mas o meu problema, a observação, cumprindo a promessa de ser muito breve, é que o que me parece é que o problema acabou por se resolver, apesar da lei. Apesar da lei. Que o bom senso acabou por prevalecer.